Olá, eu sou a professora Gabriela, da Educação Especial, e hoje vou apresentar o caso do JP. Eu vou utilizar esse caso como referência. Ele é um estudante do 6º ano do ensino fundamental. A partir das características apresentadas por ele, vou tentar destacar algumas possibilidades de intervenção pedagógica, pensando principalmente na aprendizagem e na autonomia e participação, e claro também da inclusão do aluno no ambiente escolar. Antes de pensar nas estratégias, eu considero fundamental conhecer o estudante e compreender quais são as suas necessidades reais e identificar também quais são as suas potencialidades. O JP apresenta dificuldade intelectual, deficiência intelectual, e dificuldades de aprendizagem e uma defasagem em relação aos conteúdos dos anos anteriores. Na leitura, por exemplo, ele apresenta pouca fluência, um ritmo muito lento e dificuldade para respeitar a pontuação e para compreender textos. Na escrita, ele demonstra dificuldade para organizar as ideias e apresenta alguns erros ortográficos. E na matemática? Na matemática, o JP apresenta dificuldades em operações de multiplicação, divisão e de interpretação como resolução de problemas, né? Situações, problemas. Além das questões pedagógicas, ainda tem a questão da atenção, da organização dos seus materiais. Ele é muito agitado, isso dificulta também a aprendizagem. Por isso, trabalhar na sala de recurso quem trabalha na sala de recurso precisa considerar o estudante de maneira integral, observando não só o que ele ainda não consegue realizar, mas também aquilo que já consegue fazer e quais estratégias podemos fazer para ajudá-lo. Em relação à leitura e à escrita, é muito importante utilizar estratégias que tornem as atividades mais acessíveis e significativas. No caso do JP, podemos trabalhar com textos curtos, com imagens, com histórias, né? Palavras-chave, atividade de leitura compartilhada, ou seja, mais dinâmico para que o aluno desenvolva nesse processo. Na escrita, por exemplo, podemos começar com frases simples, utilizar imagens com apoio para a produção, trabalhar a organização das ideias, antes de solicitar, por exemplo, uma produção mais extensa. Podemos também apresentar 3 imagens e pedir que o estudante organize a sequência. É um meio eficiente de ajudá-lo. Depois ele pode contar oralmente o que está acontecendo e posteriormente registrar algumas frases sobre aquela situação. E na matemática? Na matemática, precisamos considerar que JP apresenta dificuldades em multiplicação, divisão e as resoluções de problema. Então, nesse caso, seria interessante trabalhar inicialmente com situações concretas e relacionadas ao cotidiano. Podemos utilizar objetos para realizar agrupamentos, materiais manipuláveis, jogos, porque pode chamar a atenção do aluno, né? Ele pode gostar, dinheiro fictício, imagem e situações mais práticas. Por exemplo, para trabalhar a multiplicação, podemos utilizar objetos e fazer grupos com a mesma quantidade. Para trabalhar a divisão, podemos propor uma situação em que seja necessário distribuir objetos igualmente entre algumas pessoas. Outro aspecto, né, que precisa ser ressaltado é que, de acordo com as informações do JP, ele se movimenta muito, ele é muito agitado, ele se distrai com estímulos externos, ele participa parcialmente das aulas e muitas vezes não conclui as atividades dentro da sala, né? Por isso é importante pensar em atividades que sejam mais objetivas, direto ao ponto, e organizadas em pequenas etapas. Também, além disso, é importante utilizar jogos pedagógicos, atividades mais lúdicas, trabalhar em grupo, em duplas,
principalmente aqueles que tenham regras claras, né? Jogos que tenham regras mais objetivas e uns objetivos bem definidos. A organização é outro aspecto importante que dá para trabalhar. Ele apresenta dificuldade para organizar o caderno, para organizar os conteúdos dentro do caderno, né? Manter os conteúdos, realizar os registros das aulas. Então, na sala de recurso, podemos trabalhar essa habilidade de maneira sistemática. Como assim? Podemos utilizar uma rotina visual, listas simples, modelos de organização, atividades divididas em pequenas etapas. Isso seria interessante para ele conseguir organizar-se, né? Para ele começar. Nesse contexto, a sala de recurso tem um papel muito importante. O atendimento educacional especializado deve contribuir para identificar as barreiras, as dificuldades de aprendizagem e a participação do estudante e buscar encontrar estratégias e recursos que favoreçam o desenvolvimento do aluno. No caso de JP, isso significa pensar em recursos que facilitem a leitura, a escrita, a matemática e a organização, também a questão da compreensão das atividades. É importante destacar que a sala de recurso não substitui a sala de aula, a sala de aula regular. O estudante continua sendo aluno da turma, participa das aulas, mas faz as atividades junto aos demais colegas, ou seja, a sala de recurso vem para complementar, para ajudar o aluno em suas necessidades. Outro ponto muito importante é a avaliação. Ao avaliar um estudante com deficiência intelectual, não devemos observar apenas o que ele acertou ou errou, se ele acertou determinada questão ou se ele errou determinada questão. Não é somente isso, né? Precisamos acompanhar todo o processo. É importante observar se ele compreendeu o comando, se conseguiu realizar uma atividade com menos ajuda, se desenvolveu uma nova estratégia, se conseguiu organizar melhor o seu material, se apresentou evolução na leitura, na escrita ou na matemática. Ou seja, temos que ficar sempre nessa atenção para ver o progresso e desenvolvimento do aluno. Pensando especificamente no JP, podemos organizar nosso trabalho em diferentes áreas. Na leitura e na escrita, podemos utilizar textos curtos, imagens, leitura. Isso facilitaria muito a compreensão do aluno em questão. Na matemática, podemos trabalhar com jogos, materiais concretos, né, como já foi dito, situações mais relacionadas ao cotidiano. E na questão da organização, podemos utilizar uma rotina visual, como também já foi dito, né? Em resumo, modelos e atividades, divididos em etapas. Para favorecer a atenção, podemos utilizar atividades objetivas, sem muita enrolação, ser mais objetivo naquilo que a gente quer, deixar claro para o aluno, e menos estímulos que possa causar distrações. E na socialização, podemos propor atividades em duplas e pequenos grupos. É interessante que seja pequenos grupos, porque assim o aluno vai se acostumando, ele vai se introduzindo. Precisamos utilizar diferentes estratégias, oferecer recursos adequados e estabelecer uma parceria constante com os professores da sala regular. A sala de recurso não pode estar alheia ao que acontece na sala regular com os professores. É necessário ter essa ponte de comunicação. Isso é muito importante. Também precisamos acompanhar os avanços, valorizar cada conquista do aluno, vibrar junto com o aluno, entendendo que a aprendizagem acontece de forma processual, de uma maneira lenta, ela não é a curto prazo, isso vai demandar tempo e que cada avanço é muito significativo. Portanto, o nosso objetivo deve ser simplesmente adaptar uma atividade para que o estudante consiga realizá-la, né? Não é tão simples quanto parece, mas é muito importante e necessário fazer tudo isso. Precisamos criar condições para que esse aluno participe, aprenda, desenvolva essas habilidades
e conquiste cada vez mais a sua própria autonomia. Dessa maneira, o aluno vai ser capaz de conviver, de ser incluído, de desenvolver e assim aprender cada vez mais. Eu espero que tenha ficado claro e didático a minha explicação. Muito obrigada.